Fala aí, gurizada, eu sou Alisson Mainieri. Eu sou a Stephanie Spindola. E hoje a gente tá aqui pra falar sobre Kirby's Return to Dreamland Deluxe, que chegou pro Nintendo Switch no dia 24 de fevereiro. E eu e a Stephanie vamos bater um papo então aí pra falar o que a gente achou de mais esse jogo do Kirby no Nintendo Switch. Kirby's Return to Dreamland é o novo título remasterizado do Kirby pro Nintendo Switch e mantém a aventura da Bolinha Rosa e seus amigos tentando ajudar Magolor a reconstruir sua nave após misteriosamente cair no planeta Pop. Nesse jogo a gente pode jogar solo ou em multijogador para até 4 pessoas no multiplayer local, podendo controlar o Rei Dedede, o Meta Knight, o Waddle Dee Bandana, além, é claro, do próprio Kirby, sendo ele a Bolinha Rosa tradicional ou outras variações coloridas. Kirby conta com mais de 20 habilidades tradicionais da franquia, além da estreia da habilidade de areia e Mach, que é uma espécie de Mecha Kirby. Tem também as super habilidades que garantem um poder especial em determinados momentos das fases e jogam os adversários para bem longe. Então, além do modo história tradicional que já tinha no Wii, aqui agora a gente tem também o Parque Magolândia, o modo extra, a arena e também o epílogo do Magolor. Então, tanto o Parque Magolândia quanto o epílogo do Magolor são inéditos dessa versão para o Nintendo Switch, e a gente vai falar então sobre esse apanhado de tudo aí que essa versão remasterizada trouxe. Vamos começar falando então da reestruturação gráfica de Kirby's Return to Dreamland Deluxe, que o jogo tá muito bonito. Eu achei que no primeiro momento eu fosse estranhar aquele contorno nos personagens, mas conforme as fases foram passando, eu achei que ficou até mais bonito. O que tu achou? Eu gostei muito também e realmente assim dá pra ver que foi um trabalho muito primoroso da HAL Laboratory e não se limitou só a um polimento e trazer para uma versão com uma qualidade gráfica melhor, e sim, né, com todos esses modos adicionados, os cenários também foram refeitos, assim, sabe, não foi só uma adição de um elemento, tira aqui, bota alguma coisa ali, sabe, muita coisa foi reestruturada dos cenários, então realmente foi um remaster, quase remake, sabe, eu gostei bastante mesmo, baita trabalho aí da HAL Laboratory. Principalmente os momentos que o Kirby usa o ataque especial ali, que ele acaba utilizando boa parte da tela e jogando os adversários para bem longe. Ali a gente consegue ver, né, o quão bem estruturado ficaram essas animações novas, com os gráficos novos. Eu gostei bastante. E a Magolândia, que também tá lindíssima. Os minijogos aí também ficaram muito legais. Uma coisa também que eu gostei muito desse jogo é a própria progressão, assim, de uma plataforma 2D. Esse jogo do Kirby segue à risca, assim, o que a gente já viu aí nos plataformas mais clássicos que existem. Claro, é sempre importante destacar, né, que a proposta do Kirby é sempre mais focada em ser algo até cozy, muitas vezes, né? Então não é pra ser aqueles plataformas que chega a irritar de tão difíceis, não. O foco do Kirby é ser fácil mesmo, afinal ele é uma bolinha rosa super poderosa, que suga os inimigos, então tipo, tudo é muito fácil pro Kirby, é natural que seja um jogo fácil, mas eu gostei bastante assim dessa progressão que a gente vê nos níveis mesmo, tem bastante coisa escondida, tem bastante easter egg, eu acho que esse é um dos pontos mais legais desse jogo, porque a gente vê assim, tem fases que lembram um pouquinho de Sonic, tem um chefe que parece que o macaco se transforma em Super Saiyajin e ele tem um golpe que lembra muito Kamehameha. Então tem várias referências, tem alguns easter eggs também em ambientes escondidos das fases. Então eu gostei muito também dessa construção do level design e também dessas referências aí a vários elementos, não só de franquias da Nintendo, como outras franquias também. Eu gostei bastante da estrutura das fases, eu até achava que seria um jogo um pouquinho mais fácil, mas tem alguns momentos que a dificuldade é um pouco grande, assim, porque tu tem que acertar o timing, por exemplo, pode ter um personagem com uma chave passando correndo, no outro nível tu não consegue alcançar no primeiro momento, então tu tem que passar por vários desafios para poder alcançar aquele personagem e acaba tendo um nível ali de desafio bem interessante. Achei as fases muito boas, muito fluidas, em nenhum momento senti uma perda de qualidade durante cada uma dessas etapas do mapa. Então eu fiquei bem satisfeita com esse remaster, gostei bastante do jogo. Eu acho que um dos pontos principais de dificuldade
é justamente essa questão da exploração dos mapas, né? Porque às vezes a gente tem umas fases que são mais escuras, a gente precisa pegar uma vela para iluminar um pouquinho mais. Exatamente. E aí mais pra frente do jogo, esse tipo de fase ele já vai ficando mais complexo, porque daí também envolve essa questão de ter que pegar uma chave, de ter que pegar um caminho certo, que se tu passar tu teria que reiniciar. Então não é que seja difícil, e se tu jogar no multiplayer, essas fases em específico se torna mais fácil, porque às vezes um aperta um switch enquanto o outro faz uma ação, mas eu achei bem legal isso e acho que isso valoriza demais, assim, realmente mostra que foi um baita trabalho, assim, de level design, principalmente nessas fases que elas costumam ser mais frequentes da metade pra frente, assim, da metade final do jogo do modo história. E por falar na questão de ser fácil, eu acho que é bem importante a gente falar sobre o epílogo do Magolor. Porque como muita gente vai tirar de letra jogando, ainda mais se jogar no multiplayer, o modo história, o epílogo do Magolor ele é um acréscimo bem interessante porque ele mantém a essência do plataforma 2D, mas ele tem uma progressão de habilidades porque o epílogo é justamente a gente recuperando as habilidades do Magolor. Então eu achei isso muito legal, realmente, assim, porque quando eu vi o trailer, eu pensava que ia ser mais ou menos tipo, tá, tu vai usar um outro personagem e é isso, sabe? É basicamente uma troca de skin do Kirby pro Magolor, mas não, o modo é realmente diferente, então além dele ser inédito, ele traz uma experiência diferente do que a gente vai jogar no modo história. Eu achei um baita acréscimo mesmo, acho que vale muito, muito a pena mesmo jogar, tanto pelo que o próprio jogo original já oferece, mas também por esse acréscimo do epílogo, sabe? Porque ele acrescenta mais algumas horas de gameplay e, de certa forma, ele é um pouquinho mais desafiador, né? Porque a gente tem que ir recuperando as habilidades, né? Com o Kirby a gente suga os adversários, vai encontrando as habilidades e é isso. Mas com o Magolor a gente começa com ele bem fraquinho, assim, e tem que ir pouco a pouco melhorando, né, as habilidades, as magias que ele solta e tudo mais. Eu gostei bastante da estruturação dessa parte do epílogo, de tu poder coletar pontos e a partir desses pontos tu fazer o acréscimo ali também das habilidades do Magolor, né? Deixar mais forte determinada habilidade específica que tu precise para abrir uma porta, por exemplo, né? Mais vida, mais evitação, os ataques também. Que lembra muito algumas dinâmicas de outros jogos da Nintendo, como é o Mario Rabbids ali, da Nintendo com a Ubisoft. E tu também vai melhorando essas habilidades de cada personagem com o passar das fases. Eu acho que combinou bastante com a ideia do Magolor. Dá uma boa valorizada, assim, por não ser só o remaster, que já seria ótimo, mas também ter esse conteúdo a mais. E para fechar a nossa análise de Kirby's Return to Dreamland Deluxe, é importantíssimo falar do Parque Magolândia, que é o modo de jogo que tem os minijogos. São 10 minijogos e são todos muito legais. Dá para jogar sozinho contra a CPU, dá para jogar com multiplayer local para até 4 pessoas. E ainda tem também o Kirby Samurai 100, que dá para jogar contra outros jogadores no modo online. Então esse joguinho específico, o Kirby Samurai 100, tem um modo que dá para jogar fora do multiplayer local. O que tu achou desse Parque Magolândia? Eu adorei, tenho meu joguinho favorito, que é o Dojo Ninja, que eu vou lá e desde da demo eu tenho melhorado as minhas habilidades para eu conseguir acertar todos os alvos. Então esse foi um dos que eu mais gostei. Dentre os minijogos, eu amei essa área, foi uma das áreas que eu mais fiquei jogando, na verdade, do Kirby, depois da história principal, porque tem muita coisa boa e são joguinhos que eles não enjoam. O racha-rocha, tu tá ali jogando e daqui a pouco tu diz, não, vou tentar só mais uma vez. Não, eu vou só mais uma vez. E assim tu fica em looping. E é bem legal ter aquela excursão também da Magolândia, porque o jogo escolhe quais minijogos tu vai fazer e tu consegue ter uma dinâmica também interessante. Esse modo escolhe 4 jogos, sendo que daí o último vai valer o dobro de pontos, então eu gostei também pela aleatoriedade, né? E isso torna mais desafiador, mais competitivo, né? Animado, assim, quando tu vai jogar com um grupo local, sabe? Torna tudo mais interessante e realmente, assim, tu joga muito bem o Dojo Ninja, se sai super bem, e tanto o Dojo Ninja quanto o Racha Rocha e o Kirby Samurai são 3 jogos, assim, que tu precisa ter um timing muito preciso. Mas é bem legal ver também que, apesar de a moral ser apertar o botão
no momento certo, eles são bem diferentes entre si, cada um com a sua dose de desafios. Eu gostei bastante de todos os jogos, mas o meu favorito é o Estrela Batente, que é aquele tipo auto-choque, assim, dos parques de diversão mesmo, eu gostei muito. E aqui fica até uma certa crítica a HAL Laboratory, porque só os minijogos desse jogo aqui já são mais atrativos, tem mais conteúdo do que o Kirby's Dream Buffet. Então é uma pena que, na verdade, se tinha um potencial de fazer um jogo legal lá atrás, e agora aqui, nesse aqui que tem um pacote bem completo, aqui só com esses 10 mini-joguinhos eles acertaram. É verdade, é bem mais interessante do que o Kirby's Dream Buffet, apesar de eu gostar de várias fases que tem naquele jogo, eu acho que ele poderia ter um material bem mais consistente, muito mais parecido com o Kirby's Return to Dreamland Deluxe. No Kirby's Dream Buffet o que foi feito foi bem feito, a questão é que pouca coisa foi feita. Exatamente. Né? Poderia ter algo bem mais robusto e interessante do que foi entregue lá, infelizmente. Então é isso, pessoal, essa é a nossa opinião sobre Kirby's Return to Dreamland Deluxe. É um jogo que a gente gostou bastante, é mais um ótimo jogo do Kirby no Nintendo Switch, que agora tá contando com uma biblioteca super vasta, porque se for considerar o Nintendo Switch Online, Nintendo Switch Online Expansion Pack, os remasters, as adaptações de jogos de outros consoles no Nintendo Switch. E, claro, né, o maior de todos é o Kirby and the Forgotten Land, lançado no ano passado. Os fãs de Kirby estão rindo à toa. Se tiverem um Nintendo Switch, podem se divertir aí, ó, por muito, muito tempo, né? É isso que ele merece, por ser o melhor personagem da Nintendo. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por terem assistido até o final. Deixem o like, se inscrevam aqui no canal da Emerald Corp. E se gostaram desse formato de vídeo também, já nos contem aqui nos comentários. Por hoje é isso, pessoal. Até a próxima e valeu!